Pessoal, ao longo dos anos, eu fui descobrindo esses trechos da Bíblia, até por uma necessidade, porque, como vocês sabem da minha história, a família onde eu cresci, onde eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos de idade, lá na década de 1970, a minha avó era católica, meu pai materialista, minha mãe evangélica, então não havia entendimento das coisas que eu tinha. E eu chegava em casa, eu dizia, a minha mãe, ela criava caso até com os discos de vinil que eu trazia. O disco do Led Zeppelin, o Physical Graffiti, de 1975. Em 1978 eu comprei o disco. Quando eu entrei com o disco em casa, havia um mito naquela época. Até hoje tem gente que acredita nisso. Sim. Se você pegasse o vinil do Led Zeppelin e girasse ao contrário, ficaria repetindo o número da besta, 666. Conversa fiadíssima, né? Eu entro com o disco Physical Graffiti, que é o que eu mais gosto, do Led Zeppelin. A minha mãe fala assim, ele agora está trazendo o capeta em ondas sonoras para casa. Você tem uma ideia do nível. E aí um dia eu cheguei em casa, a minha mãe tinha espalhado os meus livros, porque na época eu adolescente, eu estava procurando me entender com as primeiras saídas do corpo que eu estava tendo, e não tinha muita literatura em aberto sobre isso. Então eu lia muitas obras de Umbanda, Espiritismo, Yoga, Ocultismo, Teosofia, eu sempre li de tudo. E é uma coisa que eu tenho da minha personalidade, eu não vou ficar amarrado, encabrestado dentro de uma área só, eu procuro correlacionar e equilibrar as coisas da minha forma, pelo menos para mim. Cada um tem seu jeito, para mim funciona bem. E aí um dia eu cheguei em casa, minha mãe tinha espalhado os meus livros e estava pronta para picotá-los em nome de Jesus. Eu já era um jovem forte, ela já não conseguia mais me segurar, peguei a Bíblia da minha mãe. Vocês sabem, adolescente como é radical, né, Hildes? Todo adolescente é radical. A gente já foi, adolescente sabe. E aí eu peguei a Bíblia da minha mãe, peguei um facão e falei para ela, se você picotar os meus livros, eu vou picotar a sua Bíblia e vou tacar fogo. Começa aí que eu começo aqui. Poxa. E eu ia fazer. Minha mãe largou a tesoura e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do capeta. Falei, nunca mais eu toco na tua Bíblia. Estamos acertados? E aí minha mãe falou assim, então tá, de hoje em dia eu te entrego pro diabo. Isso, você tem uma ideia, evangélica, desse jeito, com a Bíblia na mão. Por isso, quando às vezes chega um religioso para mim, eu falo assim, não quero papo, porque eu vi como é que era o fanatismo religioso na minha casa, né? Sim. Eu tenho parentes que são evangélicos, que não falam comigo porque eu sou espiritualista. Quer dizer, o problema é da ignorância deles, não é meu. O radicalismo é muito feio, porque, tipo, eu já vi um caso assim de uma moça que ela falava que ela não via TV. Porque o pastor falava que era do demônio e tudo mais. Aí meu pai foi e perguntou, mas quando chega a época de horário de verão, essas coisas assim, como é que você sabe que tá na hora de trocar? Ela, porque o pastor me fala. Então o pastor assiste TV, né? É lavagem cerebral, é condicionamento, né? Manter o outro encabrestado. E aí, eu tô contando isso, e outra, não tô criticando ninguém, tô contando a história da minha mãe, porque tem gente que às vezes confunde tudo, né, Eudes? Eu tô falando da minha mãe, pessoal, tá? É uma história de vida sua. É história de vida minha. Eu passei pressão religiosa da minha mãe, que era fundamentalista cristã. Eu tinha uma avó católica, que era fundamentalista também, e um pai materialista, que era o mais democrático da casa, Eudes. Porque o meu pai, a minha mãe, que hoje está desencarnada, já tem 6 anos, e que com o tempo acabou ficando minha amiga, mas eu era o filho considerado patinho feio, porque eu gostava da parte espiritual. Passou os anos, minha mãe chegou e falou, você é o melhor filho que eu tenho dos 3. Você tem uma ideia, mas precisa passar o tempo. Se eu seguisse a dela, não aconteceria nada disso. Então eu enfrentei a família, e o meu pai, ele dizia para minha mãe assim, meu pai inteligente, materialista, olha, e a minha mãe fazia o seguinte, eu chegava do trabalho 6h30 da tarde, e por volta de 7h30 eu ia para a escola fazer o 2º grau. Eu era adolescente, trabalhava desde os 14 anos. E aí, eu chegava às 6h30, meu pai chegava às 7 e pouca. O que a minha mãe fazia, Eudes? Puxava um pé de briga comigo perto da hora do meu pai chegar. Para quê? Para que quando ele chegasse, ele encontrasse o filho mais velho discutindo com a mulher dele, para ficar do lado dela e botar ele contra mim, né? E aí eu falei pro meu pai, ele percebeu que era isso, virou para ele e falou assim, olha, eu não acredito em nada que você acredita, mas eu sempre respeitei sua opinião, nunca disse para você não ir em lugar nenhum. A mesma liberdade que você tem é a mesma que o garoto vai ter. Ele segue você se quiser, se não seguir, ele vai seguir o que ele quiser. E aí meu pai falou, não acredito em nada
da parte espiritual que ele fala, mas ele tem direito de seguir o que ele quiser. Se eu ver você pressionando ele, eu vou pressionar você também, porque se você tem sua liberdade, ele vai ter a tua. Se você tentar tirar dele, eu tiro a tua. Já, assim, o maior exemplo de respeito e democracia foi do materialista da casa. Não foi da avó com a Bíblia na mão, nem com a mãe com a Bíblia na mão.